Boa tarde, então estamos aqui iniciando mais um programa da CNRS com o aumento da ETMQ. E hoje eu tô aqui com 3 amigos meus, né? Que alguns a gente se conheceu na missão, outros já... Um é meu irmão, na verdade, né? Já de sangue, já, mas os outros se tornaram meu irmão na missão também. Então eu tô aqui com o Gui, me ajudando a entrevistar mais um programa. E eu tô aqui também com 2 amigos meus. Vocês poderiam se apresentar, dizer como a escola entrou na vida de vocês e também qual edição vocês fizeram, né? Vamos lá. Então tá, boa tarde a todos aí que estão assistindo. Meu nome é Emerson, eu tenho 25 anos. Eu fiz a primeira edição e a segunda, né? A primeira edição foi em 2019, né? Então eu fiz 19 e aí em 2020 teve a outra, eu fiz como voluntário, daí a segunda. E a escola entrou na minha vida através do pastor Paulo César, né? Como acredito que na de todos. Foi algo bem louco, bem surreal, né? Onde foi tudo diferente do que a gente já vivia ali na nossa igreja, né? Então o pastor veio com essa ideia de TMQ e eu, no início, assim, acreditei, rolou. E aí mudou totalmente a minha história, mudou totalmente a minha visão sobre Jesus, sobre a igreja. E se eu estender, vai ser gigantesco. Então... E foi a primeira, né? A primeira edição, então foi tipo pioneiro ali, né? Isso, foi a primeira. O pastor enviou aqueles 10 lá para Minas, né? Uhum. E aí eles voltaram, implantaram a escola aqui e aí foi a primeira. Então foi algo que a gente foi fazendo escola e já foi aprendendo como fazer escola. Então foi louco, mas foi brabo também. Show. Foi tudo show de bola. Boa tarde a todos. Meu nome é Emanuel, tenho 18 anos e eu fiz a segunda edição, foi em 2020, né? Junto com meu irmão. Na real, eu parei lá de um jeito muito louco porque foi bem na pandemia. Eu nem tava com os planos de ir pra lá, então quando estourou a pandemia, o pai fez um convite pra mim pro GCI e eu não tinha nada que fazer em casa e a gente foi. Mas lá, Deus me pegou de uma forma que até hoje me marcou muito. E também eu fiz a terceira edição como servo daí. E foi um tempo marcante onde a gente foi pros práticos, que deu... Acho que foi a equipe que mais teve... A turma que mais teve equipe que foi enviado. Aluno, então foi um tempo muito bom também. Top. E na escola, assim, qual foi as aulas mais marcantes pra ti? Pra vocês, assim? A aula mais marcante? Pra mim, eu tava... Porque como a gente já tava olhando os outros podcasts, eu sabia que ia surgir essa pergunta. E aí eu fiquei pensando, cara, entre as duas escolas, qual a que foi mais marcante na minha vida, né? E eu fui fazendo por eliminatória, né? Essa foi top, mas essa aqui foi um pouquinho mais, então eu fui fazendo por eliminatória ali. E, cara, na primeira escola a gente teve o tio Pedro. Não sei se vocês chegaram a conhecer e tal. O tio Pedro. Conheci ele, mas não tive aula com ele. A gente teve aula com ele uma semana lá e, cara, o tio Pedro, pra mim, hoje ele é uma base, né, na Jocum lá. Ele é uma base, assim, um pilar gigantesco na Jocum. Ele tem trabalho na Cracolândia, no Haiti, ele levanta igreja lá no Haiti, então... A vida dele, assim, missional é incrível, incrível. Tanto que cada testemunho, uma palavra que ele ia falar de Jesus, ele já se desabava, né? A chorar e tal. E pra mim foi uma aula muito marcante, né? Porque, como eu disse, eu vinha ali de cultos da igreja, onde só frequentava. Fui pra uma escola aprender que os caras não viviam, não que não podem viver dentro de igreja, mas os caras viviam pra missão, sabe? Então isso é incrível. Aí ele teve um testemunho dele que me marcou. Ele falou que tava lá no... Ele não quis falar o lugar, né? Falou que tava ele mais 2. Eles mais 2 amigos dele que estavam fazendo serviço lá, levantando igreja e tal. E era onde não podia ser pregado o evangelho e tal. E os caras vieram, pegaram os 2 amigos dele. E o tio Pedro, como era mais de idade, né? Deixaram ele fora, assim, só olhando. E aí enterraram os 2 caras e deixaram com a cabeça pra fora. Tipo assim, enterraram o corpo inteiro, deixaram a cabeça pra fora. E ali executaram os 2 caras. Na frente dele? Na frente dele. Eles executaram os 2 e ele foi meio que, tipo assim, liberado, né? Agora tu vai... Tipo, acho que fosse pra servir como exemplo. Agora tu vai lá e fala vai lá e mostra o que a gente faz com os cristãos aqui na nossa nação e tal. E quando ele contou isso, ele já começou a chorar também. E eu falei, não, Deus, não é isso que... Sabe? Porque ele foi uma das primeiras aulas, né? Então eu já vinha de igreja, eu já vinha só de culto. Eu não sabia o que era missão. Nem Jesus eu conhecia direito, sabe? E aí eu falava, não, se Jesus é isso, é morrer, assim, eu ver meus amigos morrendo, eu não quero, sabe? E aí, no decorrer da semana, assim, ele foi explicando, e aí correu toda a escola, assim, foi onde eu conheci Jesus verdadeiramente, sabe? Mas a aula dele, assim, a vida de missão dele,
pra mim foi o que mais marcou nas 2 escolas que eu fiz. Brabo. Eu acho que o que mais me marcou foi dos 5 níveis de relacionamento com Deus, do Alex, da Jocum, porque, na verdade, naquela época eu já me achava discípulo, né? Sigo a Jesus, não sei o quê. Quando veio, ele mostrou lá que tem a multidão, os 70, os 12, os 3 que eram mais perto de Jesus e João, que ouviu o coração de Jesus. Então, depois que ele mostrou a semana toda aquilo, na real, eu sou até a multidão, mano. Porque, pior, mano, porque muitas vezes, eu, na real, ia por Jesus, às vezes, por interesse pessoal. Eu quero buscar Jesus pra ele me dar isso ou aquilo, pra ser bem sucedido. E lá foi um bagulho que abriu meus olhos e eu tive outra visão, sabe? Do que cada vez a gente tem que estar mais próximo, não se contentar por, como o Emerson falou, da gente ir apenas num culto, ficar satisfeito, ou apenas seguir o que a igreja está fazendo. Tipo, um bagulho meio que robótico, sabe? E isso foi uma das aulas que mais me marcou, e com certeza que o pessoal tudo fala, mas é a da paternidade também, né? Porque dá outra visão de como é Deus. Porque muitas vezes a gente vê Deus como um soberano que é juiz, mas na verdade ele é um pai, né? Um pai que ama tanto que deu o único filho. Então, quando a gente vê isso, transforma o nosso relacionamento com Deus. Porque isso é até uma coisa que Deus me ministrou numa oração que eu estava fazendo lá na igreja, nas orações da manhã, que muitas vezes como posso dizer, eu não fazia o pecado por medo, sabe? Por medo de ir pro inferno, ou por medo de, sei lá, de dar algum problema, ou de alguém descobrir algo assim, por medo. Mas daí Deus falou assim, não é isso, meu filho. Tu tem que não cometer o pecado porque tu me ama mais que isso, mais que o pecado. Então isso também é uma forma, eu acho que, de ver Deus como um pai amoroso, sabe? A gente renunciar não por eu tô sendo obrigado, mas por amor a Deus e um Deus paterno. Então eu acho que essas 2 foram as que mais, com certeza teve várias outras lá da Cura e Libertação, teve várias outras, mas essas eu acho que é as que mais me marcaram. Uma das aulas que eu acho muito braba também, eu acho que o Guilherme não chegou a ter, mas eu sei que nós 3 tivemos, foi com o Daniel da Wave lá do Rio de Janeiro. Essa foi uma das que essa quebrou. Ficou entre ele e o tio Pedro. Eu falei, vou falar Dani do tio Pedro. Mas essa eu só ouvi a falar. Do Dani, Nossa. foi surreal. A Su, não sei se chegou a conhecer. A Su não. Na primeira turma eles foram, ele e a Su. E, a Su é surreal. A Su é surreal. Mas, mano, ele falava, não, que vocês vão ver, a Su, ela tem um abraço de Deus. Ele falava, mas como assim, né, cara? Que louco e tal. E aí teve uma semana, na semana que eles estavam dando aula lá, ele ministrou e ela ficou abraçando um por um. E, cara, quando a gente abraçou ela, parece que... Quando eu abracei ela, parece que todo mundo sumiu da base, sabe? Até ela sumiu e eu fiquei, assim, num estado, num ambiente, assim, incrível, sabe? Então, ali eu vi que ela tinha um abraço de Deus, cara. Sério, tipo assim, muito, muito surreal. Top. Algo que me chama bastante a atenção na aula dele, que é sobre missão integral, né? Então, ele tem uma família, na verdade, que é parecido com Colaria de Deus, assim, que acolhe, só que moram junto com ele, né? E tem algumas coisas que ele falou na aula dele que eu levo comigo até hoje, como de outras aulas também, que uma das coisas que ele falou é que não existe evangelho sem incômodo. Às vezes o cara quer, não. E outra coisa que agora há pouco, acho que não faz um ano, eu li um livro também, que o nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E esse livro fala muito sobre isso, sabe? Sobre a gente não tratar Deus como um gênio da lâmpada ali, que tu pega, esfrega e faz 3 pedidos e ele vai te responder. A gente tem que viver por algo muito maior, né? E isso que é a missão, eu acho que agrega na nossa vida. Faz nós ver isso, né? Que tem algo muito maior do que a nossa própria vida. Não sei se faz algum sentido isso pra vocês ou não. Pode falar. Não, eu vou mudar um pouco de assunto, mas também sobre o do Dani, que ele falou que me marcou bastante, é que muitas vezes, ainda mais quando o cara tá no campo missionário, tipo, tu tá fazendo lá a missão e muitas pessoas, nossa, tá fazendo bastante, como eu queria que mais pessoas fossem que nem tu. Mas ele falou que é pra gente blindar isso no nosso coração, porque quando a gente pensa que tá fazendo demais por Deus, aí a gente já caiu. Então é um bagulho que, tipo, a gente sempre tem que estar pensando assim,
eu tô fazendo o mínimo, sabe? Deus deu o filho dele, por que eu não posso renunciar, sei lá, um trabalho, renunciar uma pessoa, algo pra viver a missão, sabe? E isso foi um bagulho que me marcou bastante, porque ele, bem dizer, renunciou ali o conforto dele só com a família dele, sabe? E mesmo assim ele ainda fica com esse pensamento, tô fazendo muito pouco. E isso é um bagulho que eu acho que todo missionário, não só todo missionário, mas todo cristão tem que ter, né? Sempre de querer fazer mais pra Deus, porque é o mínimo, né? Sobre o Dani e a Su ali, sobre eles viverem integralmente, né, a missão. Uma coisa que eu achei surreal em um dos testemunhos dele lá, ele falou que acolheu um cara que ele era pedófilo, né? Então, ele acolheu esse cara lá na casa dele e tal. E ele tem a filhinha dele, né, que é adotada também. E aí ele e a Suelen tiveram que sair. E como aularia, eles têm quem fica de líder ali e tal, né? Dos internos ali. Quem não chama de interno, chama de filho, né? Então, um dos filhos deles ali que foi levantado como líder e tal, e a Dani e a Sueli tiveram que sair e tiveram que deixar a guriazinha deles, né? E aí ele disse que pegou a guriazinha, tava no colo dele, e esse cara que é pedófilo tava sentado no sofá. E ele pegou a guriazinha e falou: ó, vó no mercado, ó, fica com ela aí. E botou a nenezinha no colo dele, a guriazinha já, né? Colocou no colo dele, falou: agora cuida dela aí que eu vou lá no mercado. E aí ele falou que deixou também uma quantia de dinheiro em cima da mesa. E ele disse que ele foi ele e a Sueli no mercado e tal, e quando eles voltaram, tava o cara grande brincando, tipo, com os brinquedos e tal, e cuidando verdadeiramente da criança, né? Então, tu vê qual o nível da intimidade dele com Deus, dele acreditar naquela pessoa, sabe? Acreditar no poder. Né, isso, confiar. E uma coisa que eu e a Thalissa a gente conversa bastante é que, tipo assim, ó, pessoas assim, que nem ele, elas, tipo, até podem confiar em pessoas, mas elas confiam mais em Deus, sabe? Então, tipo assim, ele acreditou em Deus que aquele cara não ia fazer mal pra filha dele, sabe? Então, tipo assim, não, eu posso acreditar no Gessé não vai fazer aquilo. Mas eu acredito que Deus não vai deixar o Gessé fazer aquilo, sabe? Através disso, fazer um milagre na vida. E hoje, esse cara tá até lá, até hoje, né? E eu achei muito surreal essa parte, sabe? Dele confiar tanto em Deus ao nível de deixar a filha dele com um pedófilo, tipo, sei lá quantas horas, sabe? Então, eu acho bravo uma história que tem no livro Heróis da Fé, que a gente até vai estudar sobre ele, o Hudson Taylor, que entra um pouco no que tu falou ali do amor de Deus com nós, né? Ele falou que quando ele teve que ir pra China, foi um cara que desbravou o interior da China, quando ele teve que ir, a mãe dele, tipo, colocou ele no navio lá e tal, e isso com, acho que uns 18 anos, né? Ele era novo. E aí, só que sem saber se ia voltar naquela época, não era um avião, era um barco que demorava dias, tempão. E ainda pra um lugar onde matavam cristãos. Então, tipo, ali foi a despedida deles como se eles nunca mais fossem se ver. E ali ele foi e deixou a mãe dele chorando. E ele disse que ali ele pôde sentir um pouquinho do que Deus sentiu em entregar o seu filho por nós. Então, tipo... Paulado. São histórias que, na verdade... tô falando agora, eu me lembrei também da história dos moravianos, né? Os dois rapazes, né? Jovens também, que se venderam como escravos para ir para um povo uma ilha, na verdade, onde só poderia entrar sendo escravo. E eles próprios se venderam como escravos para poder pregar naquela ilha. Não, né? E o mais brabo disso é que às vezes a gente lê tanto, a gente vê tanta... a gente estuda, né, e tal, e a gente às vezes meio que se esquece que isso não é história, isso é real, isso aconteceu, sabe? Tipo, pessoas... E acontece ainda. Sim, mas tipo assim, pessoas passaram e passam por isso, sabe? Então, tipo, hoje a missão não é algo que é mais distante da igreja, hoje é algo que tá unido com a igreja. Então, tipo, é coisas que acontecem diariamente, sabe? Então, se a gente parar pra pensar e acreditar que toda a história que a gente lê já aconteceu e ainda acontece hoje, isso muda um pouco a nossa visão sobre a missão. O plano da igreja, na verdade, é um plano missional. É. Né? A igreja nasceu para ser missional, né? A gente tá... Aqui nós quatro agora congregamos na mesma igreja, né? E a gente tá lá na nossa rede jovem, a gente tá estudando o livro de Atos. E a gente vê ali em Atos 2, ali quando os primeiros cristãos, né? O jeito que eles viviam, a forma que eles viviam. E às vezes a gente vê a igreja dos dias de hoje, a gente acha... Nossa, não tem como viver... o que as pessoas viviam lá em Atos. Mas quando a gente se posiciona para viver verdadeiramente o que os primeiros cristãos viveram, a gente hoje, graças a Deus, a gente está vivendo coisas muito lindas e loucas com Cristo na nossa igreja local também, né? Então, isso eu acho fantástico. E aproveitando que a gente está falando sobre isso, a gente, desde quando fez a escola, despertou também a pregação do evangelho nas ruas, né? E eu queria que vocês comentassem alguma experiência assim marcante na vida de vocês aí sobre evangelismo e pregação do evangelho nas ruas, né?
Um que me marca até hoje foi no começo desse ano, em janeiro lá, que veio o pessoal da Escola 2414 junto conosco e a gente foi para fazer um evangelismo lá na Cidade Baixa. E lá fui eu, uma guria que é da igreja e uma outra que era missionária, né? E eu não tinha muito ainda mãe, então eu fui mais pelo embalo da menina que era da Escola 2414. E a gente entrou meio que num pubzinho assim. Tá, e daí a gente tava lá, compramos energético, bebendo. Nisso a gente tava sentado de um lado e uma mesa ali com o pessoal do outro lado. Meio universitário, sabe? Tudo de faculdade, tudo conversando sobre isso. E papo vai, papo vem. Daí acabou que tinha umas 3 pessoas, né? Acabou que as 2 meninas foram embora, a gente já tava conversando com eles, entramos num assunto lá, uma conexão. E ficou só um cara. E aquele cara era muito estudado e vinha com uns bagulho muito louco. E eu sei que acabou no assunto da religião, chegaram no assunto de religião. Mas isso quem tava conversando mais era a menina da Escola 2414. E eles estavam conversando e começaram a meio que falar sobre religião. E ele deu os pontos dele e ela deu os pontos dela. Mas ele já tinha a mente muito fechada sobre isso. Ele disse que era meio ateu, mas acreditava não era ateu 100%, mas acreditava numa energia, mas não que era Deus. E daí eles ficaram meio que começaram a meio que debater um com o outro, sabe? E a guria também tinha muita propriedade na palavra, ele estudou um pouco a palavra também, e tipo, mas eu via que aquilo não ia chegar em lugar nenhum. E fiquei um tempão lá, acho que desde que a gente chegou lá, a gente ficou umas 2 horas. E já... A gente chegou meia-noite, já eram umas 2 horas, e as 2 horas era era o horário pra voltar já, né? Pra gente sair, que tinha outro pessoal também que tava fazendo evangelismo. E eu já até ia chamar ela, deixa ele e vamos. Só que daí ela continuou insistindo, e daí o cara chamou o Uber, tava indo embora. E ela foi junto, ficamos lá na frente, e ela conversando, e daí quando o Uber tava chegando... eu presenciei isso, né? Ela falou que o Espírito Santo mandou perguntar pra ele se ele tinha alguma dor. Eles estavam conversando e o cara dele falou, não, mas é que energia, não sei o que. E ela, espera um pouquinho, tu sente alguma dor no teu corpo? Aí ele ficou olhando assim, na verdade eu sinto mesmo. Aonde? Aqui no ombro, não sei o que. Então tá, eu posso fazer uma oração por ti? Se tu for curado, tu vai acreditar em Deus e tu vai ir na igreja. Aí ele todo céticozão, tá bom, então vamos fazer isso. Aí, mas ele assim, mas eu não acredito. Aí ela foi lá e orou, mas do nada, mano, na frente e antes de orar, o Uber já tinha chegado, né? Mas ele ficou com isso na cabeça. Aí ele, espera um pouquinho, foi lá no Uber, falou, espera um pouco que eu tenho que voltar. Voltou e pode fazer oração agora. Aí a menina fez oração. E ele tinha um movimento que não conseguia fazer, né? Aí ela, pode fazer o movimento agora. E ele começou. Aí só aquele sorrisinho de canto de boca. Mas será que é Deus? Aí ela assim, tá sentindo alguma dor? Ele, agora não, né? Mas amanhã, talvez, né? Aí ela, mano, Jesus te curou e ele vive. E daí ela pegou o número dele, amanhã, então, quando tu acordar, se não tiver com dor, tu me manda mensagem. E ele... agora tu me deixou com uma pulga atrás da orelha, obrigado mesmo. E tipo, essa foi um bagulho louco porque eu presenciei uma cura, sabe? De uma pessoa que não acreditava em Deus. E através de algo sobrenatural fez ela acreditar. Então isso me marcou muito nesse evangelismo. Brabo. Eu acho isso muito massa, esse negócio da cura. E eu oro muito para que a nossa geração seja uma geração com ousadia pra orar por cura, né, mano? Porque a gente vê várias histórias na Bíblia, tipo, e Jesus... pede que a gente trilhe o caminho dele. Só que às vezes a gente vê os caras e tal e não, sabe, por vergonha, porque os outros vão achar da gente, a gente não ora, ou, e se não for curado. Várias vezes eu não orei por pessoas porque eu pensava que, e se ela não for curada aí vai ficar ruim pra mim, né? Mas na real que tem que ficar ruim pra mim mesmo, que não é sobre mim, é sobre ele, né? Não importa. Verdade. E que o nome dele, através disso, seja glorificado, né? Até a gente tava lendo, tu falou em Atos, lembrei que a gente leu sobre o coxo, né? Na frente do templo lá. Ele serviu pra, glorificar o nome de Deus. Várias pessoas, através daquele ato, né? Começaram a crer em Cristo. Eu achei isso muito brabo. É sobrenatural. Na questão ali do evangelismo que você perguntou, né? Tem muitos evangelismos que o cara passou e
tem muita história pra contar, né? Mas uma das mais recentes foi lá na Cidade Baixa lá e tal. Quando a 2414 estava aí, a gente se reuniu lá, orou e saiu. E aí nós começávamos a fazer a leitura de campo, né? Nós ia caminhando, voltava e via um monte de situação e tal. E aí a gente foi, voltou, acho que tava eu, a Thalissa e o Thiago. E aí a gente foi, voltou na rua. Quando a gente começou aí de novo, já tava todas as duplas já evangelizando alguém, né? E eu, Deus, e não vai aparecer nada. E aí foi nada. e aí nós só caminhando lá, né? E aí foi indo, que a gente entrou numa rua, assim. Entrou numa rua, e aí normal, né? Todo mundo bebendo, todo mundo conversando e tal. E quando vê, eu olho um cara de camisa do Grêmio, assim. E brabãozão, assim, né? Capacete na mão e tal. E aí Deus falou, vai lá e fala com ele. Eu falei, não, Deus. Olha lá, o cara tá tribrabãozão lá, cara. Na verdade, com capacete. O cara vai até me xingar, né, meu? Tipo, já não é... As pessoas já são meio que... Já tem essa barreira, né? Aí vai chegar e tal. Mas enfim, daí com a nossa estratégia, né? De chegar, conversando e tal. E aí eu indo em direção a ele, assim, falei, e agora o que eu vou falar? E eu orando a Deus, assim, Deus em silêncio, né? Tipo, agora tu vai, te dei estratégia, agora tu vai e tal. E eu pensando assim, eu chegando perto do cara e não sabia o que falar, cara. Quando eu vi, acho que se eu não me engano, a Thalissa ficou um pouco pra trás, assim e tal. E aí eu cheguei e falei, e aí, mano, agora o Soares vem! E ele, tipo, ficou meio que com uma cara assim, né? Mas como que assim, é esse mano? louco? Tipo, quem é esse louco? Eu falei, já era. Já levantou a Perdi. Já perdi, já. E aí ele perguntou, quem é tu? Eu falei, daí eu me apresentei, né? Eu falei, não, meu nome é Hermes e tal, eu tô aí dando uma banda aqui na Cidade Baixa e tal. Daí eu vi tocar a camisa do Grêmio e só vim trocar uma ideia contigo, porque eu tô meio que sozinho aqui, né, mano? Aí ele começou aí desenrolou, né? A gente começou a trocar uma ideia e tal. E ele começou a falar ali, mas depois de uma conversa, ele começou a falar o porquê que ele tava ali e tal. E ele pegou e falou, não, porque eu tô brigado com a minha esposa e tal, briguei com ela hoje, vim dar uma banda aí, entendeu? E vou... Daí ele falou bem assim, eu vou me perder hoje, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu vi que não tinha mais estratégia, tipo, eu inventar algo pra falar, não, vou falar de tal assunto, vou falar daquele assunto, sabe? Parece que, tipo assim, se encerrou, veio uma folha de ofício branca na minha mente e eu falei, pronto, agora eu vou falar de Deus e deixa Deus agir, sabe? Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho que falar de tal jeito, tenho que falar de tal maneira e a gente esquece que é Deus que faz, sabe? Não as nossas palavras bonitas e tal. E aí quando ele falou, eu vim por me perder, hoje eu vou me perder e tal, se eu não me engano, ele já estava perto e tal, eu estava falando ali sobre o casamento dele, não sendo evasivo, né, no casamento dele, mas falando que a minha história da Thalissa e tal, e conversando com ele. E aí ele falou que ia se perder e tal, e eu me lembro que eu falei, mano, então hoje Jesus vem te buscar, sabe? E ele, na hora assim, ele falou assim, tipo, pensou, né, como assim Jesus? Sabe? Porque eu acho que ele também nunca tinha visto alguém evangelizando em onde era festa. Quem não sabe, a Cidade Baixa hoje ela é uma festa ao ar livre, na rua. Então são ruas lotadas de pessoas. E algo que é interessante lá na Cidade Baixa, que também aconteceu junto nesse evangelismo, nesse mesmo cara com a camisa do Grêmio, lá a Cidade Baixa são pessoas que não são adaptáveis em baile funk, tipo meio que de favela, assim, tal. Então eles vão pra lá, são universitários, homossexuais, essas pessoas assim, né? E lá a gente vê bastante pessoas assim, tal. E quando a gente tava conversando com ele, vem um amigo dele que era homossexual e tal. E falou assim, e aí arranjou um amigo, não sei o que e tal. Dá uma pulseirinha pra ele, vamos levar ele pra festa e tal. Daí ele, quando eu fui falar pro cara que eu não ia pra festa, ele mesmo falou, não, ele é meu amigo e tal, a gente só vai terminar de trocar uma ideia, eu já vou lá. Então, ele mesmo já se adaptou junto com a nossa conversa e, meio que afastou. Não queria que ele afastasse e tal, mas, ele mesmo já fez esse caminho, sabe? E ali a gente trocou ideia ali e tal. E aí falou sobre o casamento dele e ele falou, mas eu tô fazendo errado mesmo, sabe? A gente falou sobre Jesus ali, não vou me estender tanto, porque já tá com pouco tempo. A gente falou sobre Jesus ali e o que eu levo pra mim é isso, sabe, mano? Às vezes a gente pensa que é com a nossa força, com o nosso braço, mas não, mano, é Jesus, sabe? Jesus é que muda as pessoas, o Espírito Santo é que muda as pessoas e não nós, sabe? Então isso foi marcante pra mim lá na Cidade Baixa. E você, quando a gente vai conversando sobre evangelismo, às vezes a gente conta também, os lados positivos, né? Mas eu aqui, vocês conversando, me lembrei de uma vez que nós tava indo, assim, de casa em casa, como a gente faz na escola, lá na base, né? E eu já fui xingado já por um velhinho já de muleta, sabe? O que tu quer falar de Jesus? Sai daqui! E acontece isso também, né? Talvez as pessoas estão vendo e acham, todas as pessoas que a gente fala... Maravilha.
a gente só chega e vai, a pessoa... Pra chegar não, nas pessoas vem, que Jesus. falam... Pra chegar nas Mas- pessoas que falam, tu leva uns 6, 7 não pra... E, tipo, eu queria que vocês... Não sei se aconteceu já alguma história engraçada na missão, assim, quando vocês foram, algum prático, alguma coisa, pra nós... Pro pessoal saber também que, né, que a missão não é só essa coisa que, todo mundo aceita Jesus, todo mundo... Tem as partes ruins, mas que se torna engraçado, né? Tem até em Atos lá, fala que os caras foram açoitados e depois saíram rindo. Cara, nós fomos dignos de sofrer por Cristo, né? Então, conta aí pra nós um pouquinho. Bah, agora de cabeça eu me lembrei de uma só, né? Quando a gente fez a 3ª edição lá em Santo Ângelo, acho. Que era ainda nos folhetos, ia de casa em casa pegar os nomes. E daí tava eu e uma colega minha. A gente já tava fazendo os últimos folhetos, já tava cansado, né? Aí chegamos lá numa casinha e o cara... daí eu abordei, né? A gente faz parte do projeto, queria saber se não quer botar o teu nome em oração. Ele, não quero. Mas eu quero botar de um amigo meu. Aí eu... não vou falar não, né? Não se recusa. Eu, como é que é o nome dele? Tá, botei o nome dele, nananana. Eu fiz toda a abordagem falando que ele precisava, não sei o que. Ele precisava de oração. Onde ele estiver, ele precisa de oração. Não sei onde é que ele tá, mas ele precisa. Aí eu... ele mora onde, tu sabe? Aí ele olhou pra mim, ele já morreu? Sabe que é o cara ficar sem reação. Fica assim, ó... Eu não soube o que falar, Eu não soube o que falar. Amém, gente, vai estar orando por ele. Deus te abençoe. E saltei, Então, um bagulho muito louco, Até hoje eu não tenho explicação pra aquele bagulho. Então foi um dos bagulhos que, tá louco. Foi uma viagem. Depois eu e a minha colega, a gente saiu rindo até a igreja, Foi muito louco. Das minhas histórias de evangelismo, assim, tem duas, né? Eu vou falar bem rapidinho. A primeira foi lá em Porto Alegre, em uma das igrejas que a gente foi lá no primeiro prático, né? E aí era um bairro mais que, tipo assim, mais rico e tal, né? E já falando sobre isso, como é difícil, né, cara? Pregar pra pessoa que... Tipo, não tô dizendo que é difícil e tal, mas é pessoas que não têm, tipo, recursos. Acham que tem tudo, né? É mais fácil. Aí tal, eles estamos lá nesse bairro lá e tal, aí eu bati palma num casarão, assim, né? Bati palma e tal. E fiquei um tempão batendo palma e ninguém entendia. Quando eu olhei pro lado, tinha campainha, né? Me esqueci. Aí eu apertei a campainha e veio um cara e tal. E ali eu comecei a apresentar ali o A Cidade é por Ela, né? Opa, a Cidade era por Ela, né? E aí, quando eu comecei a falar pra ele, assim, ele viu que era de Jesus, ele falou, olha aqui bem pra minha cara. Daí, tipo, eu olhei, só que, tipo, ainda não tinha prestado atenção que, ele vai me xingar, né? Não, olha bem aqui pra minha cara. Daí eu olhei pra ele, assim, ele... Tu acha mesmo que eu preciso de Jesus, mano? Daí eu falei, não é isso, né, cara? Daí, não, mano, faz o seguinte, vira das costas e vai embora. Largou na lata. Daí eu falei, não, Deus abençoe. É nóis que seria. E aí a outra foi ali na igreja do pastor Serginho, que tinha um Alphaville na esquerda e tinha uma vilinha na direita, né? E aí tava eu e o Márcio, que vem no último podcast aqui, que era da Olaria, né? E aí tava eu, o Márcio, o Vitor... E aí eu me lembro que nós tava com essa camiseta aí, que tem esse 100 RS do lado, né? E aí nós tava com o colete amarelo por cima e tal, e as pranchetas. E aí nós entramos ali naquela vilinha e tal, o Vitor foi pra um lado, se não me engano ele foi pra um lado, tava com nós, agora não vou me lembrar. E aí eu sei que nós entramos... Quando a gente entrou no beco assim, vem dois gurizão de corrente, pá. Quando o gurizão vieram na ponta, assim, eles puxaram a pistola. Quando eles puxaram a pistola assim... Tipo, quando eu ia falar com os caras, tipo, nem falar, tipo, não, já é cristão. Ele puxou a pistola, mas não, a gente é cristão, a gente é cristão. E tipo, ele, não, a gente é cristão. Ele, tá, então se sou cristão, então tá beleza. Tá. Aí ele falou assim, pode entrar aqui na minha casa. Ele, não precisa. Ele falou, mano, entra aqui na minha casa. Agora. Eu falei, Deus, agora já era. A gente entrou lá, sentou no sofá dos caras, os caras fumando pedra, fumando maconha. E nós conversando com esse cara, com o cara com a pistola na cinta, assim, e eu, o Márcio, conversando com o cara. E aí no final ele quis oração e tal, mas tipo, é uma parte que é engraçada, né? O cara puxou a pistola e o Márcio, não, a gente é cristão, Então o cara vive algumas coisas assim na missão que é bem bacana. É massa. É muito massa, né, mano? Na verdade, eu falo pra todo mundo, né? Cara,
tu quer viver uma loucura mesmo, sabe? Porque a gente tá aqui, o mais velho é o Emerson, tem quantos mesmo? 25. Ah, não é tão velho, né, mano? Mas... Esperando os trintão, hein? É que Mas- eu fiz bastante escola. Mas, tipo, o pessoal da nossa idade sempre tá procurando, vamos dizer, uma aventura, uma loucura no mundo. Mas não existe uma maior loucura do que tu viver o evangelho de verdade. A gente foi pro Uruguai sem ter R$1 no bolso, sabe? A gente vive algumas coisas Sem assim, falar espanhol direito. sem falar espanhol direito. Daí... aí eu liguei Não, não, porque... não vai ter. Mas, cara, esse programa foi muito... Passou o tempo muito rápido, né? Porque falar das nossas experiências com Cristo é muito massa, né? Não tem coisa melhor e é o que eu sempre falo. Que não basta nós viver, ficar só lembrando do que a gente já viveu, mas sempre buscar experiências novas, né? Isso aí. Então, agora hoje mesmo, né? Na verdade, durante esse mês a gente vai estar saindo para evangelismos na nossa igreja local, a gente tem vivido isso, né? A gente também está fazendo culto nas praças, porque não adianta nós viver só do passado, do que a gente já viveu, mas procurar novas experiências com Cristo também nas ruas, e as pessoas estão sedentas, né? Com certeza. Como Romanos 8,19 fala, né? Criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, né? Então, o Gui dá um recadinho para nós aí, Gui, das próximas programações da Secretaria Estadual de Missões. A gente vai ter agora, em agosto, dia 11 e 12 de agosto, vamos ter o nosso primeiro Congresso Estadual de Missões. Então, para você que queima por missão, quer aprender mais, quer conhecer mais o coração missionário de Deus, vai lá, faz a tua inscrição. Acho que tem o link no Instagram da SEM, é @SEMRS. Isso. Acessa o link lá, faz tua inscrição, já garante tua vaga lá, mano. Isso aí. Também na nossa escola vai começar em setembro. Então, já o pessoal já ir juntando, né, recursos e tal para ir para a escola, porque, cara, a escola gira uma chave na nossa vida com Deus, né? Então, é isso aí. Finalizamos mais um programa da CNRS. Deus abençoe a todos. Glória, Deus abençoe.